Nesse teu treinamento aí que tu fez pra chegar, tá na lista, tudo mais, pra poder se candidatar, tu teve que se envolver com a NASA, tu teve que se envolver com a Área 51, com algum bagulho assim, Da cara? Área 51, né? A Área 51 foi, na verdade, Tu foi na Área 51? Fui na Área 51 para provar para mim mesmo que eu tinha culhões naquela época, vamos dizer assim, né? Eu era mais jovem e a Área 51 era um desafio que eu acreditava como uma coisa impossível, né? Falar assim, Cara, nossa, tá bom, você foi na Área 51, mas não é assim, tipo, eu não posso ir lá na Área 51. Teve uma galera fazendo lá dancinha lá um tempo atrás aí, fantasiado de ET na Área 51 e tudo mais, e tinha lá uns caras armados pra furar quem tentasse entrar. Como é que foi isso? eu tava nos Estados Unidos quando um cara criou uma comunidade no Facebook, uma página, né, no Facebook, vamos invadir a Área 51. Isso viralizou, entrou 2 milhões de pessoas falando assim, vamos combinar o dia e a hora. Vamos fazer uma avalanche ali, entra Aham. todo mundo, né? Era mais ou menos assim. E o Trump chegou e falou assim, se vocês forem, vai tomar tiro. Falou bem assim, direto ao ponto, né? Porque é uma área militarizada, né? Não é só uma ex-base secreta, né? Porque a Área 51 já caiu em filme, já caiu em Assim, tudo, né? tem no E Indiana as pessoas- Jones, Área é, 51, pô. Mas era a última base secreta, né? A Área 51. E existem diversas lendas por trás da Área 51, que ali existe engenharia reversa de um disco Tu já ouviu voador, falar que ali naquele gringo lá? Como é que é o nome dele mesmo? Eu sempre esqueço, cara. o Robert Lazar, Lazar, Bob Lazar, Bob, isso aí. o apelido é Bob. Ele é o cara que diz ele, né, que voltou de lá e ele tinha sido contratado para fazer a engenharia reversa num disco voador. Numa né? parada num motor antigravidade, Tá lá alguma no coisa assim. Netflix para você assistir, Eu você vi, é olhar muito olho no ruim. olho. Eu vi, é muito ruim. Você acreditou nele? Cara, então, ó, vou te falar. Eu vi esse documentário aí, é ruim, porque tem uns trechos assim meio... a construção do documentário é meio tosca, pra ser sincero. Mas ele fez um podcast com o Joe Rogan, que, cara, ele fala várias paradas ali que são fáceis de acreditar, vai? Então, eu Ele não tô, desenha a nave espacial ali, né? não tô dizendo que eu acredito, mas eu também não tô dizendo que eu não acredito. O que você pensa? Bom, eu já falei que eu acredito em vida fora da Terra. Sim. E que eu não acredito pouco, eu acredito muito. E que tenha muita vida. Agora, até aí acreditar que alguém chegou aqui, numa nave espacial, num disco voador, aí eu já tenho ressalvas. Ele falou que tem uma porrada de nave lá. Então, aí já é um pouco mais delicado, porque aí eu precisaria de outros tipos de provas, né? Aham. Eu sou um feliz proprietário de, numa dessas andanças colhendo materiais históricos, caiu na minha mão uma relíquia. Você não vai acreditar. Mas vai ficar para um outro podcast que você me chamar, porque eu tenho esse material. Eu estava na Hungria e ali eu encontrei um antiquário. Você lembra aquele filme dos Gremlins? Lembro. Você lembra o antiquário que tinha no início do Aham. filme, onde encontraram o Gizmo, né, Aham. que é o Gremlin lá? Então, eu entrei num lugar bem louco, que nem aquele ali. Ah. Aí tinha o velhinho e ele só falava húngaro. E o húngaro, você sabe que é uma língua que dizem que uma raça alienígena chegou, ensinou húngaro e foi embora. Eu não sei nem como soa húngaro. Porque ela não tem nenhuma irmã com nenhuma língua conhecida. Ela não... Ninguém descobriu ainda. Realmente é uma das línguas mais difíceis de se falar. E ela não se liga ao germânico, nem ao latim, nem ao cirílico, enfim, é uma coisa assim. O húngaro realmente é único, né? Imagina eu me comunicando com o húngaro. Né? Não tinha, é jogo de mímica ali, né? E eu queria falar, Brasil, coisa antiga, tem aí coisa muito antiga. Procurando coisa de Santos Dumont. Não, eu tava procurando qualquer coisa ali
que remetesse em português, algum material. Tinha muito livro, assim, nas estantes e tal. Tá. Tinha uns livros lá que eu acho que era de Copérnico ali. E o que tu tava fazendo lá, cara? Cara, ali eu tava fazendo... Olha só que interessante. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu li um livro, a minha professora pediu para eu ler um livro húngaro, chama Meninos da Rua Paulo. Então o autor é um autor famoso lá na Hungria, tá? É tipo um Machado de Assis lá na Hungria, chama Ferenc Molnár. E aí eu estava viajando pela Europa e aí surgiu essa possibilidade de passar na Hungria. Então eu falei assim, cara, eu lembro o nome das ruas lá que estavam lá no livro, eu vou lá para saber se existiu mesmo aquela história naquele lugar. E quando eu cheguei no lugar, realmente existia tudo que estava no livro. As ruas bonitinho, tudo certinho. Eu achei, eram uns meninos. Era um livro infantil, eu li quando eu tinha 10 anos de idade. Meninos que brincavam de guerra, né? De conquistar o forte do outro. Era aquela coisa, né? De guerra de bolinha de areia e tal. E eu descobri esse lugar lá. E aí eu falei, olha, aqui realmente aconteceu a rua Ferenc Molnár, existe até a praça Ferenc Molnár, tá aqui a área baldia e tudo mais, eu quero levar alguma lembrança daqui. E aí, quando eu vi o antiquário, eu falei, antiquário, eu adoro história, eu queria pegar algum registro como uma lembrança daquele lugar. E quando eu entrei nessa loja, foi interessante, porque você tenta se comunicar em inglês, eles não entendem. Brasil, ele já sabe o ouvi que isso é, alguma vez na minha vida, né? tá? E aí ele foi lá para trás lá da loja, me deixou ali naquele momento que eu falei, o que vai acontecer agora, né? Tipo, ele me largou aqui, é para eu esperar, não é para eu esperar, não sei, né? Ficou aquela situação esquisita. E aí ele trouxe uma pastinha, se vê que era uma coisa antiga. A pastinha já era um negócio que parecia do século XV, assim, né? Toda rebuscada, com chavinhas, assim, tudo mais. E ele falou assim, Brasil, e pôs na minha mão. E aí, eu abri a pastinha, dentro tinha um folhetinho que era um jornal de Portugal impresso para o rei Dom João. Estava lá na capa, né? Era uma espécie, naquela época, o rei ele se informava por jornal o que estava acontecendo ao redor, né, dos outros países. E aquilo estava escrito em português, mas não em bom português, porque o português de 1760 ali é um português que as letras ali se misturam. O F, na verdade, tem som de S. Então, para você ler é um pouco chato. Entendi. Você lê bem devagar aquele documento. Mas eu falei, cara, quero levar isso aqui, né? E o cara cobrou super barato. Sei lá, foi coisa assim de 20 euros o negócio. Eu falei assim, caramba, cara, que pichincha. E o cara nem sabe o que tem nesse documento. Eu sei, porque eu leio português. E eu não li na hora do que se tratava, mas eu vi que era uma coisa muito valiosa. Olha como você dá umas, né, caçadas ali, né? Então você encontra umas coisas nessa vida. Na volta do avião, que aí eu tive tempo, falei, vou dar uma lida agora naquele documento aqui, né? E eu comecei a ler, assim, meu olho arregalou. Assim, aí tinha um texto e ele falava de aparições. Olha só o que era o documento. Ele falava assim, nesta data de 26 de maio de 1700, na Irlanda do Norte se encontrou, várias pessoas estavam a avistar o zênite, não sei, é uma linguagem toda esquisita, né? E aí eles falam assim, bolas luminosas apareceram no céu e elas refletiam como metal. Aí eu li aquilo ali e falei, como assim, bola que reflete como metal? Tem alguma coisa estranha aqui. O relato, naquela época, eles já sabiam diferenciar o que era um cometa e o que não se sabia dizer o que era. Lembrando que isso daí muito antes, 200 anos antes de Santos Dumont. Sim, 200 anos antes de Dumont, e ali ele tem um relato naquele jornal que 1000 pessoas testemunharam lá na região da Irlanda ali, bolas de metal lutando nos céus. Falei, cara, como assim? O que pode ser isso? Aparentemente, e eu não estou dizendo que mas aparentemente ali é um relato do primeiro OVNI que se tem na história e foi parar na minha mão por 20 euros. E aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso aqui é poderoso, deixa eu guardar isso aqui.
Então, até hoje, assim, eu só mostrei para um amigo meu que é ufólogo esse material, né? E ele olhou, aí ele já queria tirar foto, publicar. Eu falei, não, peraí, calma aí. A humanidade não está preparada para isso aqui. Eu não sei o que fazer com aquele documento, mas ele faz parte hoje do meu acervo. E é muito interessante e extremamente intrigante aquele documento. Então, era um jornalzinho que era enviado para o rei, para a corte, para eles se inteirarem de tudo o que estava acontecendo na Europa. E um dos assuntos era uma coisa extremamente indecifrável, uma luta nos céus de objetos voadores. O que pode ser isso? Me diga pode você. ser isso? Sei lá, tu que foi na área 51, porra. Então,